Como o governo brasileiro enxerga a imigração nesse momento? O governo brasileiro está muito receptivo, né? Assim, a gente percebe aí na mídia uma quantidade relevante de estrangeiros vindo para o Brasil, aplicando vistos de trabalho, vistos permanentes, e a gente vê realmente o governo brasileiro incentivando bastante, né? Até com uma divulgação internacional também. É uma coisa que vem acontecendo com bastante frequência e está ocorrendo uma quantidade muito grande de deferimentos. E qual a diferença entre brasileiros e estrangeiros com vistos de permanência? Em relação aos direitos, né, com exceção de adquirir passaporte e votar, são praticamente os mesmos direitos, né? O estrangeiro, quando tem o visto permanente, ele pode se candidatar a um emprego, ele pode abrir uma conta corrente, enfim, ele pode viver de forma básica aqui no Brasil, né, como os brasileiros. E como o estrangeiro pode aplicar para um visto de investidor permanente? Essa é a modalidade até, né, mais procurada. O estrangeiro chega ao Brasil e ele pode abrir uma empresa, né, e essa empresa tem que receber um investimento no valor de R$150 mil, e aí com isso ele passa a adquirir direitos de aplicar o visto permanente de investidor. Qual é a validade de um visto de investidor permanente? Ele pode ser renovado? A validade é indeterminada, né? Agora a carteira de identidade do estrangeiro é que tem uma validade de 3 anos, e para que ela seja renovada é necessário que o estrangeiro comprove como foi feito o investimento no Brasil, como foi gasto, né, os valores, e aí com isso o Ministério do Trabalho faz a renovação do visto dele. E como um estrangeiro pode aplicar para um visto de trabalho temporário? Nesse caso, quem tem que requerer o pedido, né, é a empresa que o contratou. Essa empresa vai juntar a documentação toda e aí vai dar entrada no Ministério para que seja deferido. E qual é a validade de um visto de trabalho temporário? Ele pode ser também renovado? A validade é de 2 anos, né? A nossa legislação prevê a possibilidade de renovação, demonstrando que a empresa continua precisando do estrangeiro, e é dessa forma que acontece. E como é que funciona o visto permanente para diretores de empresas? Nesse caso, o estrangeiro, o grupo estrangeiro que vem ao Brasil, eles podem fazer esse investimento, né, no valor de $200 mil, e aí com isso eles têm direito a 4 vistos de residência. Pode ser para o diretor, para o gerente, ou para o superintendente da empresa. E ele funciona desta forma. E também é necessário um compromisso de contratação de brasileiros, né? E é assim que acontece. E pode-se aplicar visto permanente para artista estrangeiro ou desportista? Sim, a nossa legislação ela prevê essa modalidade de visto permanente e ela é aceita, inclusive, com bastante frequência, né? Estrangeiros que têm, né, o dom da voz, enfim, que têm um esportista, né, de renome, são muito bem aceitos aqui. E como é que funciona visto permanente para estrangeiros que tenham crianças brasileiras? Esse visto, como os demais países, né, é um visto muito conhecido, visto familiar, onde o estrangeiro aplica, né, anexando a certidão de casamento, demonstrando o maior vínculo que ele tem no país, que é a criança brasileira, e com isso o governo concede o visto permanente ao estrangeiro. Por favor, me fale de visto permanente para um estrangeiro casado com brasileira. Essa é uma situação muito parecida com o do filho brasileiro, né? Basta a certidão de casamento, né? Com essa comprovação o estrangeiro passa a ter direito também ao visto permanente no Brasil. É possível aplicar visto permanente para um estrangeiro que vive em uma união estável com brasileira? Sim, tendo em vista que a união estável é equiparada ao casamento no nosso país, esse tipo de visto ele é aceito pelo Ministério, né, e tem os mesmos direitos, né, do caso, e é possível a aplicação, sim. A legislação brasileira aceita visto permanente para professor estrangeiro, pesquisador e cientista? Sim, nosso país é aberto a esses profissionais, são muito bem-vindos e a gente tem aplicado aí com frequência também. E como é que acontece o visto permanente para membros da mesma família? Nesse caso é a reunião familiar, né? A nossa legislação prevê essa possibilidade, né, dos familiares pedirem para ajudar os outros familiares aqui no Brasil. É possível visto permanente para os parceiros homossexuais e o que é necessário?
Sim, é possível, né? O chamante, o brasileiro, o chamante, ele pode, né, fazer uma declaração onde ele se compromete a manter esse estrangeiro no Brasil até que ele adquira o visto permanente, e é necessário também uma declaração de união estável entre um rol de documentos, e a nossa legislação aceita também esse tipo de visto permanente. Em quantos anos estrangeiros com visto permanente podem aplicar para a naturalização? A regra é 4 anos, mas esse tempo é reduzido para 3 anos, se o estrangeiro aplicar um valor maior que $200 mil, comprando imóvel, por exemplo, aqui no Brasil, e também ainda reduz-se para 1 ano, quando é aplicado com base em casamento ou filho brasileiro. E qual que é a documentação necessária para a aplicação de uma naturalização e obter passaporte brasileiro? É uma lista bem extensa, né? Inclui aí certidões de nada consta, né? na Justiça Federal, na Justiça Estadual, alguns órgãos também, além de plano de saúde contratado no Brasil, enfim, é uma lista bem extensa. É necessário idioma português avançado? A legislação não fala em avançado, mas sim básico. O estrangeiro ele tem que demonstrar que ele conhece a nossa língua, que ele está perfeitamente adaptado, né, ao idioma, que se comunica e que escreve bem.